E aí, galera, aqui é Renato no Portal da Inspeção. Vamos dar continuidade aí nas dicas de hidráulica industrial. Vamos chamar essa aula de aula 2. Para quem conferiu a primeira, aí nós falamos de alguns conceitos iniciais muito importantes da hidráulica. E vamos dar continuidade agora nesse assunto, nesses conceitos que vão ajudar a quem está começando a entender hidráulica, ajudar a solucionar alguns probleminhas do dia a dia, beleza? Tamo junto aí. Essa aula aí nós vamos chamar de aula 2. Nós vamos ver alguns conceitos de transmissão de força, falar de fluidos, mas antes disso vamos falar um pouco da teoria que nós vimos no último vídeo, tá? Eu chamei isso aqui de na prática. Por que na prática? Nós vimos um pouco de teoria e muita gente acha que a teoria não é válida, né? O que importa é a prática, ir lá e resolver. Mas eu vou dar um exemplo simples de vários, que a gente imagina que alguns tenham também aí, vários, né? Depois a gente vai trocando umas figurinhas para aprender um com o outro. Mas eu vou citar um que foi solucionado exatamente com essa teoria da pressão igual a força sobre área, né? Sabendo essa forma, tendo ela em mente. Eu trabalhei numa empresa onde que tinha alguns sistemas hidráulicos que já estavam obsoletos. E daí não conseguia mais peças, muito ruim manutenção, parte estrutural toda danificada. Nós decidimos substituir, refizemos a parte do desenho, diagrama, e compramos uma unidade nova. Na verdade, eram 3. Instalei a primeira, e depois ocorreu que eu troquei de empresa e a segunda não foi substituída. Passado aí uns 3, 4 meses, eu recebi uma ligação da antiga empresa, onde eles falaram que o sistema antigo, que estava lá obsoleto, deu falha, e tinha 3 dias que a linha estava parada, eles estavam tentando trocar a unidade nova não funcionava. Daí eu perguntei, poxa, mas instalou certinho, parte elétrica, a bomba está com sentido de rotação correto, está tendo vazão de óleo? Não, está tudo certo, o óleo está passando, a gente vê que está circulando, mas o cilindro não avança, não eleva o equipamento. E daí eu fui no básico, né? O básico é o quê? É a forma. Para eu elevar o cilindro, eu preciso gerar força, não é verdade? Bom, nós vimos ali, ó, força, então, nós sabemos aqui embaixo que é pressão vezes a área. O que seria a minha área? A área do êmbolo do cilindro. Ela não vai mudar, ela é constante, o cilindro não vai ter problema. E a primeira coisa que eu precisava saber é o seguinte: tem a pressão necessária para gerar a força que consiga elevar esse cilindro com a carga que ele precisa? Daí eu perguntei, qual que é a pressão que o sistema está gerando? Ah, não tá gerando pressão. Falei, poxa, mas como não está gerando pressão? Vocês regularam a pressão? Não. Falei, então tá aí. Aí expliquei, vai na válvula tal, vai apertando o parafusinho que tem, vai aumentar a pressão. Eu lembro até hoje que o valor era 176 bar. Daí foi, no que foi regulando a pressão, o cilindro avançou. Vai subir de uma vez só. Aí, peraí, vamos regular a velocidade também. Daí a gente eliminou a falha. Não era uma falha, na verdade, né? Eu diria que era uma falta de formação do pessoal, simplesmente baseando na teoria. Obviamente, poderia ter vazamento interno no cilindro, demais outras falhas que acontecem na hidráulica, mas essa em si foi basicamente na teoria, ainda mais por ser um sistema novo. Vamos dar continuidade aí. Além daqueles conceitos que nós falamos no vídeo anterior, existem alguns conceitos que são importantes, mas nós não vamos entrar no mérito agora. Em outra oportunidade, a gente destrincha mais isso aí e entra com mais detalhes, que é o conceito de potência na hidráulica, a multiplicação de pressão, que nós chamamos de booster, que você consegue através das diferenças de área, as leis da vazão, né, velocidade de cilindro, velocidade, aceleração, as perdas de um circuito, como são calculadas, os tipos de vazão, onde nós temos aí os fluxos, fluxo turbulento, fluxos laminares, né, o cálculo do número de Reynolds para você determinar se o seu fluxo está dentro ou não do que você precisa para o projeto. São alguns conceitos que a gente quiser pesquisar, interessante, mas não vamos entrar nesse mérito agora, tá ok? Antes da gente continuar, assim como a gente fez no primeiro vídeo, vamos alinhar alguns conhecimentos com 4 questõezinhas para a gente brincar um pouquinho aí e quebrar um pouco a cabeça, tá ok? A intenção aqui no final dessa videoaula
consiga, todos, quem não conseguiu, consiga responder essas questões aí assertivamente, beleza? Então, a primeira são funções dos fluidos hidráulicos, né? Faltou o D. Transmitir força e lubrificar, lubrificar e transportar contaminantes, trocar calor e transmitir força, vedar e lubrificar, ou todas acima estão corretas. Então, pensa aí, tá? E marca a sua resposta. Vamos para 2. É um aditivo AW, AZ-AD, HLP, ZDDP ou BCP? Então, marca a sua resposta aí. Quem não sabe o que é isso, daqui a pouquinho nós vamos estar falando. Qual produto é mais viscoso? A água, o mel, a lama, uma calda de chocolate ou é impossível dizer? Dentre estes, tá? Pensa aí e marca o que você acha correto. E o último, né, o quarto, é um fluido de difícil inflamabilidade, ou seja, um fluido que não vai pegar fogo fácil, né? Resumindo, é um HFC, HLP, HPG ou um CLP? Então marca sua resposta aí e vamos para o que interessa agora, transmissão de força. Os 4 métodos de transmissão de energia, né, nós vamos falar aqui mecânica, elétrica, hidráulica e pneumática, eles são capazes de transmitir forças estáticas, né, uma energia potencial, tanto quanto a energia cinética. Quando a força estática é transmitida em um líquido, essa transmissão ocorre de um modo especial, diferente. O que acontece? A gente verificando aqui a imagem, nós percebemos que nós temos aqui uma força sendo exercida para baixo, porém aqui eu tenho como se fosse um bloco de madeira, onde, por ele ser sólido, toda essa força transmitida na parte superior para baixo, ela aqui embaixo, ela é exercida somente nesse sentido. Se a gente entrar na física, na engenharia, aqui nós vamos ver que tem uma força normal, demais força, mas vamos atentar somente nessa aqui no momento, que vai interessar para nós da hidráulica. Desculpa. Então aqui eu tenho um sólido onde a força é transmitida integralmente para baixo, né? Igual nessa figura, a seta para baixo. Eu não tenho força sendo exercida para os lados aqui, caso eu tenha esse bloco na mesma medida, né, com uma folga, obviamente, do que esse recipiente. Qual que é a diferença disso para quando a gente fala de um líquido, de um fluido? Quando a gente fala de um fluido, a gente cai lá naquele conceito que a gente viu de Pascal, né, o enunciado de Pascal, onde a força transmitida através de um fluido, ela exerce forças em todas as direções e forças iguais em áreas iguais. Então, diferente do sólido, quando eu exerço uma força aqui direcionando para baixo e eu tenho um líquido internamente, essa força ela vai ser transmitida para todos os lados, todas as direções do meu recipiente, tá ok? Um detalhe disso aí, pessoal, por que se usa, né, a gente tem a força hidráulica e a pneumática? Qual que é a diferença principal para utilizar a hidráulica e pneumática? Quando eu escolho a hidráulica e quando eu escolho a pneumática? Alguém sabe falar aí? Se não sabe, vamos comentar um pouquinho aqui rápido. Quando eu falo da pneumática, geralmente eu estou falando em velocidade. Quando eu falo em hidráulica, eu estou falando de grandes forças e talvez baixas velocidades. Por quê? Se você pegar uma seringa, eu queria ter uma seringa aqui, mas eu não tenho agora. Se você pegar uma seringa, puxar o ar com ela, tampar a ponta da seringa, experimenta apertar essa seringa. Você vai conseguir comprimir essa seringa até um certo ponto, porque o ar ele é compressível, tá ok? Tenta fazer isso com a água, por exemplo. Você vai conseguir movimentar um pouco a sua seringa, mas não vai ser muito não, tá? Por quê? Porque ela é relativamente incompressível, o que acontece com o óleo que é utilizado, o fluido hidráulico. Então, com o fluido hidráulico, eu consigo transmitir praticamente integralmente a força que eu estou gerando, a energia que eu estou gerando. Eu não tenho tanta perda, tá ok? Então, para isso, eu utilizo em grandes pressões. E por isso que o ar também é indesejável em sistema hidráulico, porque se eu tiver ar no meu sistema, em vez de transmitir integralmente essa energia hidráulica, esse ar vai ser comprimido, 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 e o meu cilindro, né, o meu atuador, ele não vai se movimentar, não vou conseguir realizar trabalho com ele. Só a partir do momento que eu chegar no limite de compressibilidade desse ar, é que ele vai se deslocar e conseguir realizar o trabalho. Então, eu tenho uma perda muito grande aí, tá ok?
Continuando, então, nós vamos falar um pouco agora sobre os fluidos, tá? Quando a gente fala em fluidos, pessoal, qual que é a principal função de um fluido hidráulico? É transmitir as forças e movimentos. Ele é um meio utilizado para a transmissão de forças e movimentos, tá? Mas ele tem outras funções. Quais são essas outras funções? Lubrificar as partes móveis, reduzir o desgaste. A função de vedação, ele serve como um vedante para eliminar a entrada de alguns contaminantes, nas folgas de válvulas, cilindro hidráulico. Ele funciona também como troca de calor, né, porque todo o calor que é gerado no sistema, se você tiver um sistema que tem um trocador de calor, você vai conseguir retirar o calor do sistema e ele chegar no seu reservatório com a temperatura bem menor. O próprio reservatório já é um modo de troca de calor com o ambiente, né, você dissipa calor através das paredes, através do volume de lubrificante que você tem internamente, e também transportar contaminantes. Como assim transportar contaminantes, né? Toda contaminação que existe dentro do seu circuito, o óleo é responsável por levar esses contaminantes até o filtro, tá? Onde eles serão retirados e eliminados. Então, é uma função do contaminante. É uma função, desculpa, do fluido. Baseado nisso aí, nós podemos já, então, responder a uma questão que foi colocada, a primeira questão, sobre as funções dos fluidos. Nós vimos, então, que a função transmitir força, lubrificar, transportar contaminantes, trocar calor e vedar. Então, logo, a nossa resposta aqui, a resposta correta para essa questão, seria essa todas acima. De forma entre as partes metálicas, ele não pode romper. A partir do momento que esse filme rompe, nós vamos ter o contato metal-metal. Para isso, um fluido hidráulico, ele utiliza o que nós chamamos de aditivo AW. Nós vamos entender agora. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui duas partes metálicas em contato. Poderia ser aqui a sede de uma válvula com êmbolo ou cilindro. Mas aqui eu tenho duas partes em contato com o filme lubrificante. A partir do momento que eu adiciono carga, eu consigo ter, eu passo a ter o contato metal-metal quando o filme rompe. É o que a gente chama de lubrificação limite, onde ocorre realmente o desgaste do componente mecânico, tá ok? Em hidráulica, nós vamos utilizar então o aditivo AW, que seria o que? É o aditivo que vai fazer com que essa formação do filme não se rompa. Ele vai fazer uma formação de película sólida na superfície do metal. Com isso, você consegue gerar uma proteção maior quando é submetido à carga esses componentes. Então, você vai manter o filme lubrificante e você não terá o contato direto metal-metal, ok? Você vai ter um contato metal-fluido e fluido-metal. Internamente, quando há o deslocamento de uma peça relativa à outra, esse deslocamento, ele não vai ser feito de forma que picos e vales metálicos se toquem e causem desgaste. E sim, vamos ter um fluido que vai separar essas duas partes, nós teremos o atrito fluido, né, que gera um pouco de calor e protege o seu sistema. Então, falamos do aditivo AW, tá? Para quem não sabe, a designação dos óleos hidráulicos que tem AW geralmente são os óleos HLP ou HLPD, mas esse Pzinho aqui significa que é um óleo AW, né? Um óleo que tem aditivo AW. Esse componente químico, geralmente, que é utilizado é o ZDDP, tá? Então, se você, é zinco, né? A base de zinco. Então, se você fizer uma análise de óleo e o seu óleo tiver um número alto de ppm de zinco, significa que você tem ali uma aditivação de extrema pressão. Costuma ter também o enxofre, né, como o aditivo AW, perdão, em extrema pressão, para suportar maior carga. Tá ok? Então, está em torno de 300, 500 ppm geralmente. Então, com essa informação, nós conseguimos responder mais uma questão. Questão número 2, né? É um aditivo AW, AZAD, HLP, ZDDP ou BCP. Então, a resposta correta é a terceira opção, ZDDP. Tá ok?
Detalhe, mas e o HLP? O HLP eu já ouvi falar HLP. HLP é o fluido lubrificante, né? Quando a gente fala de um óleo lubrificante, nós falamos da óleo HLP. Então, no caso do hidráulico, nós vamos falar aqui que esse aditivo é o ZDP. O HLP não é um aditivo, na verdade, tá? É uma especificação de óleo com extrema pressão. Mais um conceito importantíssimo é viscosidade, tá? Então, para quem não sabe do que é viscosidade, essa é uma das definições, tá? É uma característica super importante do fluido de pressão. A viscosidade é a resistência contra o deslocamento laminar de duas camadas vizinhas do fluido, ou seja, eu tenho uma camada de fluido aqui e outra camada de fluido. A resistência para essas duas camadas, elas se deslocarem em relação à outra, é chamada de viscosidade. Quanto maior essa resistência, maior a viscosidade do fluido, tá ok? Uma outra definição da viscosidade é a resistência do fluido ao seu escoamento. Quanto quanto maior a dificuldade um fluido tem de escoar, maior a sua viscosidade. Aqui nós temos um exemplo, um óleo ISO VG44, 68, ISO VG100 e o 150. Reparem que é como se você tivesse o fluido interno em cada cilindro e eu solto uma esfera com o mesmo peso, né, mesma massa em cada um desses cilindros. A primeira, que como a viscosidade é menor, ela tende a deslocar mais fácil. A resistência ao deslocamento aqui, ela é bem menor. E um fluido mais viscoso possui uma resistência bem maior ao deslocamento, tá ok? E unidade de medida, a mais utilizada, que a gente usa mais, e vocês vão ver mais, é o centstokes. Igual aqui fala ISO VG, nós estamos falando aqui na unidade de centstokes. Esse 44 aqui, na verdade, teria de ser um 46, né, pelas as viscosidades normatizadas. Aí, quando a gente fala em Stokes, é o quê? Stokes é o cara que fez um teste, né, para determinar a viscosidade de fluidos, por isso o nome. E aí o cent, né, dividido por 100, Stokes. Então, se eu falo um óleo ISO VG 150, eu estou falando de 150 Stokes. Um pouco de curiosidade aqui de cultura inútil, um Stokes equivale à viscosidade de H2O, que é água, tá ok? Então, a água tem a viscosidade de um Stokes. Baseado nisso, vamos tentar responder outra questão aqui. Qual produto é mais viscoso? Ou seja, qual tem a maior resistência ao deslocamento, ao escoamento? Seria a água, o mel, a lama, a calda de chocolate ou é impossível dizer? Marca a questão que você acha correta aí, baseado no conceito que a gente viu de viscosidade. Imagino que alguns tenham marcado aí talvez lama, né, ou mel, mas a resposta correta... pegadinha do malandro, galera. Por que pegadinha do malandro? Porque somente com conceitos, com as informações que foram dadas, não é possível determinar qual produto é mais ou menos viscoso. Por que eu vou falar isso? Tem um outro conceito que nós vamos aprender agora, que é o índice de viscosidade, conhecido como IV também. Vamos entender ele primeiro, depois a gente volta naquela questão, beleza? Então, o IV é o quê? O índice de viscosidade representa o quanto um fluido varia sua viscosidade quando a temperatura é alterada. O que quer dizer isso? Vamos pegar, o mel é o mais fácil de a gente imaginar. Se você pegar o mel na temperatura fria, ele tem uma dificuldade de escoar muito grande. Se você aquece o mel, ele escoa com facilidade bem maior, não é isso? Então, quer dizer que ele varia a sua viscosidade quando você varia a temperatura dele. Isso acontece com todos os fluidos, beleza? Porém, tem fluidos que variam mais a sua viscosidade e outros que variam menos. Em questão de óleo, por exemplo, quanto menos ele variar, melhor, porque eu posso utilizar esse óleo numa gama maior de aplicações, né? Às vezes eu tenho um ambiente, vamos falar que está no deserto, onde de dia é muito quente, à noite muito frio. Eu preciso de um óleo que consiga variar pouco a viscosidade, senão eu vou ter que usar um óleo de dia e um óleo à noite, né? Então, não é inviável. Para isso, você ter os óleos multiviscosos, né, na área automotiva, que não é o assunto aqui agora. Então, o IV, gente, ele é um número adimensional, tá? O que quer dizer isso? Ele não tem unidade de medida, é um número puro. Quanto maior esse número, melhor, né? Se eu tenho um IV de 120, é melhor que um IV de 90. E quer dizer que o IV de 120, quando eu variar a temperatura, a viscosidade tende a variar
menos do que um óleo com IV menor. Vamos ver isso aqui agora aqui pelo grafo. Nós temos aqui dois fluidos, né? Nós temos o fluido aqui que está caracterizado pela linha rosa e um caracterizado pela linha azul. Nós vimos que a 40 graus Celsius, todos esses dois fluidos possuem a mesma viscosidade. Interessante falar também, né? Só voltando aqui, eu falei da unidade de medida da viscosidade, que é o cent-Stokes, ela é medida a 40 graus Celsius, tá ok? Geralmente a 40 graus Celsius. Então, nós temos um fluido que a 40 graus Celsius possui a mesma viscosidade. Mas a 0 graus Celsius e a 100 graus Celsius, esses fluidos possuem viscosidades diferentes e muito diferentes. Reparem que o fluido da linha rosa, ele variou muito a sua viscosidade quando a temperatura caiu e também variou muito a sua viscosidade quando a temperatura aumentou. Significa que ele tem um índice de viscosidade bem menor do que o azul, tá ok? O azul ele tem uma estabilidade maior da sua viscosidade quando a temperatura é variada. Quanto maior o IV, melhor para nós, tá ok? Melhor para o seu equipamento. Então, significa que o azulzinho aqui possui um IV alto, né, um alto índice de viscosidade, e o rosa um baixo índice de viscosidade, por isso variou tanto quando a temperatura variou. Voltando àquela questão, por que foi uma pegadinha do malandro? Porque aqui nós não falamos da temperatura. Se nós desconsiderássemos a temperatura, aí poderíamos falar, pô, a lama é a mais viscosa, o mel é o mais viscoso, mas como eu não falei temperatura, eu coloquei essa opção de impossível dizer, tá? Que às vezes eu posso falar assim, a água a 40 graus, o mel a 100 graus, a lama a 5 graus, então não é só a viscosidade, a temperatura para nós vai importar muito nisso também, tá ok? Inclusive, quando a engenharia vai determinar um fluido, né, a viscosidade do fluido a ser utilizado, a temperatura, o ambiente de trabalho, ele é, sem dúvida, levado em conta. A viscosidade está diretamente ligada também à resistência do filme lubrificante. Tranquilo? E mais uma característica importante é a baixa formação de espuma, tá? O que seria isso? Pequenas bolhas de ar ascendentes podem formar espuma na superfície do reservatório. Se a bomba succionar o óleo com espuma, poderão ocorrer falhas nos sistemas e danos na bomba. Então, os óleos, né, eles já possuem aditivos químicos que reduzem essa formação de espuma no óleo, tá? E quando acontece a espuma, faz com que essa espuma seja dissolvida mais rápido. Existem muitas e muitas propriedades de um fluido hidráulico, tá? Nós não vamos entrar em detalhe em todas, mas para frente a gente pode abordar aí. Mas só para título de conhecimento, né? O que um fluido hidráulico tem de ter? Alto ponto de ebulição e baixa pressão de vapor, né? Para fluidos que serão utilizados em ambientes muito quentes. Uma boa condutibilidade térmica para que ele troque calor. Uma boa proteção contra corrosão. Não higroscópico. O higroscópico seria o quê? Ele reter água. A baixa compressibilidade, né? Nós vimos que é uma característica que diferencia muito, então, para você utilizar o óleo e não o ar comprimido. E compatibilidade com materiais, né? Com as vedações, borrachas, para que você não ataque elas e deteriore e cause vazamentos, falhas, vazamentos internos, ok? Aqui, eu coloquei uma ficha aqui de óleos hidráulicos, só para conhecimento. O que quer dizer isso aqui? Algumas características. Temos aqui óleos fluidos, né, com base em óleos minerais. Aqui fluidos de pressão de difícil inflamabilidade. Isso aqui seriam imersões, né, emulsões, perdão, as emulsões de água em óleo, óleo e água, o água-glicol, são utilizados aí, por exemplo, sistemas hidráulicos de fornos, onde eu tenho alta temperatura, onde há risco de inflamabilidade, então eu tenho que utilizar esse tipo de fluido, inclusive as empresas, as grandes empresas que têm seguros de plantas, de equipamentos, eles obrigam, né, e é algo que eles monitoram a utilização desse tipo de fluido para evitar catástrofes, evitar incêndios. Temos aqui fluidos de pressão não poluentes e os fluidos de pressão especiais. Aqui nós temos aqui WGK. Esse WGK são as classes de periculosidade para a água, né, em relação a se vazar e tiver contato com a água, como esse fluido pode contaminar essa água e tornar ela inutilizável. Então, o zero
nós temos aqui, né, não tem perigo, baixa periculosidade para a água, né, em geral não tem perigo, a 1 baixa periculosidade, o 2 perigoso, e o 3 muito perigoso, né, para a água. Então, nós vimos aqui que entre 0 e 1, nós temos principalmente os fluidos não poluentes, né, que seriam óleos vegetais, poliglicóis, ésteres sintéticos. Aqui, nós temos os principais, os mais utilizados, né? Óleo hidráulico HL, que são fluidos de pressão, base de óleo mineral, com aditivos para aumentar a proteção de corrosão e resistência ao envelhecimento. Em sistema hidráulico quase não é utilizado, utiliza-se muito a especificação mínima, geralmente HLP, isso de acordo com a norma DIN 51524, parte 2, que trata de óleo hidráulico, tá? Por quê? Porque o óleo HLP, ele tem essas mesmas características do HL, porém com aditivos adicionais para reduzir desgaste e engripamentos no campo de atrito misto. Tá? Essa parte de atrito misto, isso aí nós vamos ver depois em outra aula, falando de lubrificação, a gente comenta sobre isso. E muito utilizado hoje também na indústria o HLPD, que ele tem as mesmas características do HLP que a gente viu, porém, ele tem alguns aditivos a mais, tanto de dispersante quanto de detergentes. O produto consegue manter uma limpeza maior no sistema. Então, isso aqui é a título de conhecimento, tá? Baseado nisso, nós podemos responder outra questão que está aqui, ó. É um fluido de difícil inflamabilidade. Então, vamos lá na nossa tabela. Na nossa tabela, a gente consegue verificar, quando a gente fala de difícil inflamabilidade, nós temos aqui HFA, emulsão HFAE, HFA é solução. Temos aqui emulsão água em óleo, né, com 40% de água e 60% de óleo mineral. E o HFC, por exemplo, que é água e glicol, 40% de água e 60% de glicol. Além de ser baixa inflamabilidade, também é um fluido com baixa periculosidade para a água. E lá na nossa questão, nós tínhamos como opção correta o HFC, tá ok? Então, essa é a opção correta para essa questão. Pessoal, então aí a gente finaliza esse vídeo falando sobre um pouco de fluidos, algumas teorias um pouquinho sobre transmissão de energia, e vamos depois passar para a próxima etapa, onde nós vamos começar a falar de componentes hidráulicos. Não é para tornar ninguém especialista, mas para quem está começando já tem uma noção básica, importante, conceitos importantes para conseguir sanar falhas, compreender melhor o funcionamento de circuitos hidráulicos no dia a dia, tá ok? Em relação a essa parte de fluidos, depois a gente entra com mais detalhes, se alguém tiver alguma dúvida pode mandar para nós aí, a gente vai conversando e sarando essas duas medidas do possível aí, tá ok? Gostou? Dá um like aí para nós, ajuda a gente, se inscreva no canal. Um grande abraço aí da turma do Portal da Inspeção e vamos evoluir juntos, galera. Valeu, até mais.